Recém Shalom, Cheguei. que a paz sejam convosco. Iniciando Amém. o nosso encontro de hoje, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade. Interessante que às vezes nós não paramos para pensar, cada dia que recebemos é um crédito que Deus está nos dando, está nos confiando mais um dia para vivermos em intensidade e em novidade de vida. É isso que nós devemos agradecer a Deus. E que o Pai possa estar nos conduzindo, que o Espírito Santo possa se fazer presente, colocando em nossos lábios tudo aquilo que for da vontade dele para o crescimento e conhecimento de todos vocês. Hoje, como sempre, nós dividiremos nossa aula em 2 blocos. O primeiro bloco estaremos falando sobre a temporalidade psíquica e o segundo bloco sobre memória genética. Só tá apagado aqui, tá? É assim mesmo, né? Ok. Sobre a temporalidade psíquica, nós vamos usar, como sempre, um texto bíblico que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. O que seria temporalidade? A etimologia da palavra vem do latim temporalis, ou seja, tempo, com o prefixo a, ou seja, é sem, da temporalidade psíquica, seria sem tempo. Ou seja, quando nós falamos de atemporalidade, nós estamos querendo dizer, igual o texto está dizendo aqui, que Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eterno. Fala da divindade de Deus que não está limitada no tempo e no espaço. Faço uso desse texto para falar sobre a temporalidade psíquica, ou seja, da nossa estrutura mental, nossa estrutura psicoemo-espiritual, que não está limitada no tempo. Quero pontuar aqui, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele era dotado de uma estrutura mental, de uma estrutura emocional e de uma estrutura espiritual, assim como nós. Eu estou mostrando isso para que vocês, os senhores, possam ver a semelhança da nossa estrutura psíquica com a estrutura de Jesus. Porque quando eu falo de atemporalidade psíquica, eu estou dizendo que nossa mente não tem limite. Ela não está presa no tempo e no espaço. Porque nós podemos, em fração de segundo, fazer uma viagem de 10 mil quilômetros, ou 10 mil léguas. Léguas, talvez vocês não tenham muito usado hoje, né? Uma légua dá aproximadamente 6 quilômetros. Então, sim, o que é temporalidade? É isso que eu estou dizendo. Em fração de segundo, podemos voltar uma situação vivenciada por nós há 30, 20, 10 anos, 50 anos, dependendo da idade de cada um. Isso é muito importante para que os senhores discentes se fizessem presente de corpo, alma, espírito nessa aula, para que pudessem entender mais sobre a temporalidade psíquica, a profundeza ou a profundidade do texto do livro de Hebreus. Sabemos que quando fala
nós usamos esse texto para mostrar dentro da psicanálise como é a nossa mente, como é a nossa estrutura psico-emo-espiritual. Para entendermos nossa estrutura psico-emo-espiritual, nós precisamos entender, compreender esse texto. Nós precisamos entender do que ele está a nos dizer, da riqueza que ele tem para nós enquanto profissionais da área de saúde mental, da área de saúde emocional. Nós não podemos desvincular essa temporalidade psíquica com o nosso trabalho, com o conhecimento da nossa estrutura, do nosso consciente, da nossa conexão com o sagrado, da nossa conexão com o nosso consciente espiritual. Porque haja visto que o texto está a nos dizer que Jesus é o mesmo ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Então aqui está dizendo que ele está sempre no presente, porque para Deus o tempo não passa. Segundo o Rabino Shaul, nós temos, o que ele diz? Que nós temos a mente de Cristo. Dá para vocês fazerem essa conexão, né, da temporalidade psíquica de Cristo, que é mesmo ontem, hoje e eternamente, com a conexão que o Rabino Shaul nos diz que temos a mente de Cristo. Cristo, ou seja, ele, Yeshua, ele existe desde a eternidade. Sendo assim, também existimos com Cristo através de sua mente desde a eternidade. Por isso que eu disse, é necessário prestar bastante atenção, estar presente, não estar vagando ou divagando, para compreender em totalidade esse texto que é muito importante para qualquer atendimento, para um psicanalista, para uma pessoa formada em clínica da alma, e para também o maior conhecimento bíblico, para o maior conhecimento de Deus, para o maior conhecimento daquelas pessoas que nos procuram, que vamos ajudá-las. E nós só vamos ajudar alguém se nós tivermos ferramenta para tal. E essa ferramenta é o conhecimento. Então, repetindo aqui, para memorização de vocês. Segundo o Rabino Shaul, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, Cristo existe desde a eternidade. Então, com Cristo, através da sua mente, também existimos desde a eternidade. Talvez vocês nunca pararam para pensar nesse texto desta forma que a Bíblia está nos apresentando. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 4, ele está dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu em quem? Em Cristo. Aí eu pergunto, vocês têm como eleger alguém? Vamos uma eleição para um presidente da república, para um prefeito, para um governador. Vocês têm como votar em alguém que não existe? Vocês têm como eleger alguém que não existe? Não tem como. Já na história de vocês votaram em algum presidente da república sem que esse presidente existisse? Não. Claro que não. Por isso, se Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo, é porque nós já existimos em Cristo antes da fundação do mundo, já que nós temos a mente de Cristo, segundo o apóstolo Paulo.
Deus, em sua presciência, nos criou e nos elege antes da fundação do mundo para vivermos o quociente psico-emo-espiritual que é abordado único e exclusivamente dentro do nosso trabalho, dentro do nosso método lagoniano. Vocês não encontrarão em lugar nenhum, em método nenhum, esta abordagem, a não ser no método lagoniano, quando nós entendemos, de acordo com o texto aqui, de acordo com o método que criamos, baseado cientificamente, mas totalmente cristocêntrico, totalmente bíblico. Deus nos elege antes da fundação do mundo. Ele nos criou e nos elegeu o quê? Para vivermos esse quociente psico-espiritual, ou seja, para vivermos em conexão com Ele. Porque se nós desconectarmos de Cristo, da videira verdadeira, nós iremos o quê? Murchar. Nossa mente não vai funcionar bem. Nossa mente vai ser invadida por intrusos. Nossa mente vai ser invadida por momentos profundos, por desvios inesperados daquilo que Deus criou, daquilo que nos elegeu para representarmos ou representá-lo. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos esta responsabilidade, na verdade é mais um privilégio de ser um embaixador dele. Por isso ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo. Então eu quero que vocês caminhem, entendam, senão, se piscarem o olho, vocês não vão entender em totalidade o que estou a dizer. Nós não fomos criados como as demais criaturas que Deus fez. Né? Porque a demais criatura, o texto, não existe texto nenhum que diz que eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Por exemplo, existe muito comum as pessoas chamarem o ser humano, que o ser humano é um animal. Eu não concordo com essa ideia que nós somos animais, até pelo fato que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então nós não somos animais, nós somos filhos, né? Eu não comungo com esta ideia que nós somos animais, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, e a imagem e semelhança do Criador, como já dissemos aqui, como já sabemos, é a imagem de filho. Então, se nós fomos criados filhos de Deus, nós não somos um animal irracional. Deus nos dota desse quociente, tanto intelectual, quanto emocional, quanto espiritual, de acordo com o nosso método psico-emo-espiritual. Ou seja, nós temos a imagem e semelhança de Deus, que é a imagem, temos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Filho de Deus, mas como pecador, nossos primeiros pais, houve essa cisão e a neurotização da alma e houve separação de Deus. Isso aí é um momento de angústia, esse momento dessa cisão, esse momento da separação do criado do Criador, do Pai do Filho. A alma fica neurotizada. Por isso precisamos ter sempre cuidado com aquilo que é mais precioso, que é a nossa alma, que é a nossa mente, que é as nossas emoções, toda a nossa estrutura psico-espiritual, porque nós somos um todo. Não podemos cuidar de um só.
porque vai refletir no outro. É como uma dor de dente. Uma dor de dente vai lhe causar um estado de irritação, porque a dor ela é irritante, a dor ela é estressante. Se um membro não estiver bem, os outros também não estarão. Por isso, esta harmonia do criado com o Criador, ela é necessária, ela é importante, ela é vital para um viver saudável, porque as pessoas vivem, muitas das vezes, sem saber que estão vivendo e morrem sem saber que viveram. Isso que é o pior. E muitos, na angústia da morte, procuram viver, mas aí a vida não está mais à sua disposição. Então, enquanto nós temos tempo, nós precisamos viver em abundância. Não foi isso que Yeshua veio? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é isso que nós temos a mesma temporalidade psíquica que ele tem, né? Assim como a mente de Cristo é atemporal, de Deus é atemporal, e a nossa mente é atemporal, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Por isso, nós podemos ver que a sequência do texto de Paulo, ali em Efésio, diz o seguinte: por isso ele já nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, aquela ruptura com o pecado dos nossos primeiros pais, nós tínhamos a imagem e semelhança dele, ou seja, a imagem de filho. A ruptura, a transgressão, o pecado nos afasta de Deus, né? Porque todos pecaram e foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, mesmo na presciência dele, ele já nos elege, antes mesmo da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo. É interessante dizer que o apóstolo Paulo, ele usa o sistema de adoção baseado nas leis romanas, que até hoje também as leis brasileiras, nesse quesito, ela está basificada nas leis romanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque para as leis romanas, inclusive para as leis brasileiras da atualidade, a adoção ela é irreversível. Então, a partir do momento, agora eu opto a receber esse processo de adoção. Interessante que a adoção pelas leis brasileiras, ela passa por alguns estágios. Estou a dizer, trabalhei muitos anos no judiciário com adoção, todas as adoções aqui de Vila Velha, geralmente passava por uma avaliação técnica se as pessoas estavam, os pais, futuros pais adotivos, eles estavam aptos em toda a estrutura emocional, espiritual, estrutura psíquica, né, mental, você estava em condições de dar o melhor para aquela criança futura que receberia a adoção. Inclusive tivemos casos de pessoas que adotaram, quiseram depois por um tempo devolver. Isso é impossível, porque o adotado, o filho adotivo, ele tem a mesma herança de um filho nascido do ventre da mãe e do pai. Então, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Que nós tornamos novamente para o status de adotivos, e essa adoção em Cristo, está bem claro o texto, é aquilo que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Essa água não é essa água que a gente bebe, é isso aqui não, ó. Essa água não. Muitos pensam que essa água é batismo também, não é não. Jesus é a água da vida.
E o Espírito é do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquele que é nascido da água e do Espírito, ele recebe o Espírito, ele recebe o selo de adoção. E essa adoção, segundo a Bíblia, segundo o texto canônico, ela é irreversível. Isso nos dá segurança para possuir a herança que está preparada por Deus, essa herança de filho, mesmo antes da fundação do mundo. Obviamente existem pessoas que não vão querer receber essa adoção. Aí ela opta a receber ou não, né? Mas ela tem essa liberdade de receber, de querer a adoção, que a própria criança, quando vai adotar, geralmente dependendo da idade dela, ela é avaliada para ver se quer ser filho adotivo daqueles pais que estão na lista de espera para adoção. Como eu disse, a adoção passa por vários processos. Primeira coisa, a pessoa pega, né, uma guarda provisória, leva a criança com tempo, com acompanhamento da assistente social para passar em casa, ao final de semana, ver se há uma adaptação e para depois receber a adoção. Então, o que eu quero dizer com isso? Se os senhores discentes entenderem, conseguirem entender, compreender e sentir, certamente terão nas mãos o código que abre portas para uma nova dimensão em vossas vidas, para uma nova compreensão dentro das vossas estruturas psico-emo-espiritual. Uma dimensão que nós chamamos de individagoniar, de conexão psico-emo-espiritual com a mente de Cristo, que é atemporal. É aquilo que eu disse dessa individuar. É ultrapassar, é sair desse coletivo, ultrapassar a barreira do coletivo. Estou repetindo isso aqui para vocês gravarem, para alcançar a chave do reino interior. E essa chave do reino interior está em nosso quociente espiritual, que nós vamos encontrar o Todo-Poderoso. Nós vamos conectar com essa mente de Cristo que é atemporal. Se os senhores discentes não entenderem, por isso que eu falei que precisa, vocês nesta aula precisavam estar de corpo, alma, espírito, entender, compreender e sentir. Porque se os senhores discentes não entenderem de atemporalidade psíquica, certamente não entenderão de psicanálise, certamente não entenderão de quociente psico-emo-espiritual e vão entender também, consequentemente, pouco de Deus. Vão entender pouco de Cristo, porque Deus é atemporal, Cristo é atemporal, segundo o texto aqui que está registrado de Hebreus. Então vou até repetir esse tópico que eu passei para vocês. Se os senhores discentes não entenderem de atemporalidade psíquica, certamente não entenderão de psicanálise, certamente não entenderão de quociente psico-espiritual e certamente entenderão pouco de Deus, entenderão pouco de Jesus Cristo. Porque Yahvé e Yeshua é atemporal. Yahvé é atemporal e Yeshua é atemporal, assim como nossa estrutura psíquica é atemporal. Por isso é que traumas de infância ou qualquer fase da vida que não foi resolvido é presente. Uma coisa que passou, um trauma de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, precisa ser resolvido. Não adianta jogar para debaixo do tapete, porque se jogou debaixo do tapete vai
continuar existindo. E um trauma não resolvido é trauma presente dentro dessa temporalidade psíquica, dentro dessa temporalidade da mente, da estrutura psíquica de cada um de vocês. Então, às vezes as pessoas reprimem. Todo material reprimido, ele vai fazer sintoma, ou seja, não deixa de existir devido a esta atemporalidade psíquica. Então tem pessoa que reprime por muito tempo. O que vai acontecer? Quando eu falo de material psíquico, né, de material reprimido, eu estou falando de emoções, né? Lembre-se que esse material aqui é emocional, é mental, até espiritual. Então é base, é certo. Todo material reprimido vai sintomatizar. Vocês lembram que eu falei em psicopatologia de alguns distúrbios alimentares? Eu falei nós falamos de distúrbio bipolar, falei de somatização, né, das doenças psicossomáticas, falei dos toques. Então, de uma certa forma, material reprimido vai sintomatizar. Às vezes a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo devido ao material reprimido em sua infância. Aquilo coisas mal resolvidas, coisas julgadas debaixo do tapete, ou seja, material que foi reprimido. Então, é simples para vocês entenderem isso. Uma pessoa despede de você, ele vira na esquina, você deixou de vê-la, não é isso? Mas eu pergunto, essa pessoa deixou de existir? Não. Assim é todo material reprimido. Assim é todo material psíquico jogado debaixo do tapete, né? Por isso, devemos ter cuidado com isso. Tratar os traumas de infância, tratar os traumas de adulto, tratar qualquer trauma de toda a fase da vida. Ninguém está isento deles, mas eles podem ser tratados, né? Mas uma coisa interessante, que a conexão do nosso quociente psico-emo-espiritual cura traumas, pois nos conecta quem? Com Deus. E Deus porque Deus é amor. E o amor é bálsamo para curar as feridas. O amor é bálsamo para tratar os traumas, as feridas, que às vezes só tem uma crosta. As pessoas ficam ali aquela crosta, se encostou o dedo, vai sangrar. Então, feridas, traumas, que estão traumatizados, como um osso traumatizado, o psiquismo, a estrutura psíquica, essa temporalidade é a mesma coisa. Então, precisa ser tratado o mais urgente possível. Porque não adianta tomar um analgésico, é paliativo, precisa tratar, precisa ser curado. E como eu já disse, o amor é um bálsamo para a cura. Pode ter certeza que ele tem um efeito muito grande. Vocês lembram que a criança machuca, a mãe, tem muita mãe que fala, deixa eu passar aqui na feridinha. E a criança para de sentir dor, para de chorar, não é isso? É assim que funciona, né? Já pensaram no amor de Cristo? Esse amor que está dentro dessa atemporalidade psíquica, esse amor que deve, estou dando presente, estar dentro de nós. E Cristo o que Deus nos elegeu? Para viver segundo a sua vontade, para viver segundo os seus preceitos, para sermos luz. É para isso que estamos aqui.
Nós não estamos aqui nesta vida, nessa caminhada, né? Nessa caminhada terrestre, por acaso não. Ele nos elegeu com um propósito e somos embaixadores dele, né? Então, essa conexão com a quociente psíquico e espiritual, está claro que ela é cura. Então, dentro dessa conexão, que nós formos atender alguém com a interação psíquica, se nós estivermos curados, nós vamos curar. Isso podem ter certeza disso. Mas tem muitos, né? Vou dizer, você até misericordioso, né? Só dá uns 99%, que estão aí, principalmente às vezes dentro das igrejas, fora de igreja, que estão doentes, vão passar doença para aquelas pessoas, vão contaminar com doença e talvez patologias diversas para quem está procurando. Tem muitas pessoas aconselhando ou fazendo de conta que estão aconselhando, fazendo de conta que estão ajudando. Aí eu vou orar por você, eu vou fazer isso. Pô, mas cadê a ação? Se você está doente, se você não cuida nem de você, a Bíblia diz, né, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus acima de tudo, você vai se amar. Se você se ama, você vai cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, trata. E primeiro, segundo a escala, é Deus, você e o próximo idêntico a você. Mas como se você está doente. Se você não se preocupa nem de se curar, mas camufla, joga para debaixo do tapete todas as suas demandas, todos os seus traumas. Como é que você vai ajudar alguém? Será que Deus está gostando disso? É para isso que você veio? Será que não está fazendo aquilo que Deus designou de uma forma relaxada? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz o que? Conforme as tuas forças. Mas para você ter força, você precisa ter energia. E para ter energia, você precisa ter um bom alimento. Para ter cura, você precisa de ter bálsamo, um bom alimento psicoema espiritual para curar essas feridas e esses traumas emocionais. Daniel, só uma dúvida. No caso, o treinamento que você está dando, que o senhor está dando, é para formar pessoas que vão cuidar de outras pessoas nesses casos. Então o que você está falando aí é que se eu não tiver com a minha inteligência emocional em dias, se eu não tiver esses conhecimentos que você está passando, de me autoconhecer e saber que existem coisas que estão em mim, que nem eu mesmo conheço ou não sei a origem, eu corro o risco de ir tratar alguém e sair mais doente do que aquela pessoa. Sair mais doente e fazer a pessoa mais doente. Eu sair doente, a pessoa mais doente. Mais doente ainda. Por isso que a pessoa vai, continua a mesma coisa. Ah, fulano de tal está aqui na igreja há tanto tempo, eu aconselho, mas não muda. Está sendo mais contaminado. Entendeu? Muito interessante essa pergunta, isso é muito sério. Alguém quer fazer uma colocação aí? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pronto. Eu estava observando justamente essa situação há dias atrás aí dentro de um ângulo meio complicado, que a pessoa sentou em uma das minhas lá comigo no meu Recife de trabalho, né? Alguém trabalha lá e conversou comigo algo assim muito parecido com o que o senhor está ensinando aí. Disse para mim assim: estou muito cansado, eu tenho lutado com o povo e o povo vem, daqui a pouco sai, e falou o tanto de tempo que tinha quer dizer, de abertura da igreja, né? Aqui nessa cidade, e quantas rebeliões já teve, quantas rachas já teve da igreja, e que as pessoas não mudam, que as pessoas continuam do mesmo jeito.
Interessante que a pessoa tem Bíblia. A pessoa conhece, tem conhecimento. A pessoa só não está curada. E eu conversei justamente isso aí. Eu perguntei para a pessoa, né? Será que o senhor não está precisando de passar por uma avaliação e sentar para aprender, para ver o que está acontecendo aí? Porque de repente a pessoa está muito focada nisso aí e está achando que o problema está no povo. Enquanto que pode ser que o problema esteja no Senhor. Eu fui muito franca e reta nessa fala minha com essa pessoa. E a pessoa não quis, se esquivou, não quis aprender, não quis ouvir. E é o que tem acontecido. O que tem acontecido justamente é isso mesmo. É que as pessoas entram dentro das igrejas, agitada. Quando a gente senta, quando a gente está muito focado ali dentro, no meio assim da situação, a gente não enxerga muito. E quando a gente não tem a visão, hoje eu tenho uma visão que eu não tinha há 3, 4, 5 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. Então hoje eu sento dentro da igreja e estou vendo muita coisa acontecendo no seio das nossas igrejas, principalmente da que eu congrego. E eu vejo que as pessoas se rendem aos pés do Senhor e depois eles voltam, se afastam, e quando as pessoas aceitam até chorando, querendo ali ficar ali, mas depois, de repente acontece algo e só chega a notícia. Porque a igreja está vazia, não tá esvaziando, não fica ninguém. Uhum. E eu já o que eu faço. Então eu falei, olha, se depois que eu sentasse para aprender, para ouvir, para ser ensinado, para ser curado, aí você vai ter condições de curar as pessoas que estão vindo, aí as pessoas vai receber a cura e vai ficar. E aí, qual é a tendência de um paciente quando chega para ser cuidado dentro de um hospital? Ele chega passando mal em um estado avançado, né? Mas ali ele vai tomar os antibióticos, tomar o medicamento completinho, fazer tudo direitinho, e fica a assistência dos médicos ali, mesmo que passe de plantonista de um para outro, mas ele está sendo cuidado. E claro que ele só vai voltar só vai sair dali quando ele está curado, mas ele fica uma referência do hospital. Mas o médico... Interessante isso, que o médico se prepara por longos anos para tratar de doente. Então. E qual o preparo de um líder? Qual o preparo que ele tem para tratar de doenças emocionais, doenças mentais, doenças psicoemocionais espirituais? Eu não estou dizendo que não tenha, eu só faço essa pergunta, que isso é muito sério. Mas isso é o que nós vemos. Nós, como membro das igrejas, e quando nós já estamos assim, como que eu posso dizer, aprendendo. Quando a gente não tinha o conhecimento, a gente achava que aquilo era muito normal. Achava que o problema estava no povo. Mas hoje, quando a gente começa no conhecimento desse aí, já sabemos que, ou que seja dentro da igreja, que seja dentro da nossa casa, que seja dentro do nosso comércio, que seja na nossa vida, em toda a área da nossa vida, nós temos que entender, eu como uma pessoa que estou estudando em clínica da alma, eu tenho que entender que eu preciso ver como é que eu estou. E eu preciso estar curada para poder curar alguém. Então, assim, eu não vou inventar, querer pegar algo na vida de uma pessoa que está esbagaçada lá, se eu não estou ainda preparada para cuidar dessa pessoa. A pessoa não pode chegar com uma doença e sair com duas. Não pode. E isso pode estar acontecendo por aí. Uma vez eu ouvi uma frase que eu fiquei pensando sobre ela. E cheguei a uma conclusão. A frase dizia que pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Mas Ovelha? Se não tiver cheiro de ovelha, não é pastor. Não, mas... Preparado. Tá, mas aí justamente foi o que eu pensei, porque as pessoas estavam dizendo. Mas eu pensei, mas ovelha ferida fede. Então, pastor, se que tem cheiro de ovelha, ele vai ficar fedendo. As ovelhas sãs não vão ficar perto dele, não. Mas se as ovelhas, veja bem, pastor. Não. Se as ovelhas... Pense sobre isso. Hã? Para curar dela. Você acha que você vai querer um pastor fedorento? Se você quer, beleza. Meus parabéns. Quer? Quer?
Não. Eu penso no sentido de pastorear. Porque, veja bem, se um pastor, a ovelha, ela é ovelha, e a ovelha conhece a voz do pastor. Ah, não, tô falando de voz, não, tô falando de cheiro. É porque isso a gente ouve, vai transmitindo, entra na questão do consciente coletivo, todo mundo vai repassando essas coisas, né? Entendeu? Mas Mas justamente. Não, mas se alguém. Olha, eu não tenho Pastor nada. tem que ter cheiro de pastor. Pastor tem que ser. Pastor tá dizendo aqui. Pastor tem que ser cheio de pastor. Mas O cheiro da ovelha não pode contaminar o pastor. O pastor ele tem que ter o cheiro de pastor, porque ele é um homem, comparando com os bichos, né? Um pastor de bicho. Ele é um homem, ele vai para casa, se higieniza. A ovelha não faz isso. Ele se higieniza para ele lidar com a ovelha. Ele tem que ter cheiro de pastor. É o cheiro de pastor que ele tem que a ovelha atrai. A ovelha nem gosta de outra ovelha, na verdade. Ela gosta do outro porque ela gosta do pastor, por causa do cheiro diferente. Essa fala, realmente, ela entra no contexto, como você falou, consciente coletivo, mas se você for fazer uma análise profunda, o pastor que tem cheiro de ovelha, ele acaba sofrendo os ataques que a ovelha, né? Por exemplo, uma ovelha que ataca outra ovelha, ataca o pastor também, porque é o mesmo cheiro. Ela não identifica a diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. É farinha do mesmo saco. Então não vai fazer diferença na vida da ovelha, não. Transmitindo para o nosso contexto. Retirada aí a conversa minha, aprendi mais 10. E trazendo para o nosso contexto aqui do estudo, o que significa isso? O pastor, ele consulta a ovelha, ele trata a ovelha, mas ele não deixa que a ovelha contamine ele. Exatamente isso aí. O pastor que tem cheiro de ovelha, ele está doente junto com a ovelha. Está ferido, está fedendo. Está fedendo junto com a ovelha. Então ele vai cuidar daquela ovelha, e a outra ovelha que vai vir cuidar, ele não contamina uma na outra, ele não passa a doença de uma para outra e nem fica doente com a doença dela. Ele tem que ser resguardado mesmo. Aí fica uma mistura de patologia, que aí vai entrar, vai a bipolar, vai entrar a esquizofrenia, vai... O cara vira até depois ele está falando só autista. Um depósito de doença. Um depósito de contágio. Retirada. Não, mas não tenho nada contra quem gosta de fedendo, não, tá bem? Então nós, neste momento, né, para o primeiro bloco aqui, vamos encerrar. E vamos entrar no segundo bloco. Isso agora foi boa demais da conta, porque assim, a gente escuta muito. E o problema de escutar e não conhecer. E a gente pega essas frases que pegam pelo ar e começa a fazer pronúncias. Justamente. É igual uma que Satanás inventou e botou na boca dos crentes. Crente que não passa a prova está com problema de fabricação. Sabe pra lá que conversa é essa, rapaz? Eu quero viver vitórias. Que isso? Prova é consequência da vida que eu vou ver. Não, se você não está passando a prova, você não presta. Irmão, não aceita esse tipo de... Isso não está na Bíblia. Isso é invencionice. É invencionice, entendeu? Então são essas invencionices que a gente tem que ter. Nós temos que ter cuidado. Segundo bloco, querem um minutinho para banheiro, café, alguma coisinha para aí? Em breve, viu? Aguardando aqui. Em breve. Nós vamos, nesse segundo bloco, falar sobre memória genética. É outro tema bastante profundo, bastante interessante. Então, no nosso café epistemológico de hoje, dentro de nossa aula, na sequência, nesse embasamento de atemporalidade psíquica, tenho estudado por vários anos sobre memória genética. O que me levou a estudar sobre o assunto em tela? Devido que a Bíblia traz muitas coisas de genealogia e tem coisa que é meio chatinho para ler, né? A verdade é essa, né? Você pega o livro de Crônicas, já começa falando de genealogia. Então eu falei, olha, se está na Bíblia, é porque faz sentido, né? Então isso me levou já há alguns anos a pesquisar sobre memória genética e, da mesma forma, gostaria que
despisse de tudo quanto é coisa lá fora para prestar atenção, para que pudéssemos, para que vocês pegassem, né, o código aí, porque ele é muito importante. A memória genética diria que é o DNA de Deus. Isso nos leva além do que imaginamos, sabemos ou pensamos, né? Por que eu falo de memória genética e o DNA de Deus? Porque se nós fomos feitos filhos, se nós recebemos o sopro dele, nós temos o DNA dele, né? Então, isso aí é uma vastidão, é uma imensidão, é uma elasticidade, abre um leque de conhecimento, de possibilidades e de mudança de direção. Quando fala que temos a memória genética de Deus, é porque recebemos a memória espiritual através do sopro dele. Recebemos também sua imagem e semelhança, que é imagem de filho. Da mesma forma, quero vos falar da nossa paternidade terrestre. Falei sobre o DNA de Deus, da memória genética de Deus, da memória espiritual, que somos filhos, feitos como imagem e semelhança dele, para estar falando sobre a memória genética terrestre de nossos pais, da biologia, né? A memória terrestre biológica que nós recebemos. A herança, dentro dessa memória genética, vem a herança dos nossos antepassados, né? Que isso nós recebemos através da cadeia gênica. Então, isso é um emaranhado de coisas, isso é uma grandiosidade, isto é uma profundidade que vocês não têm noção. Já imaginaram quando... Mas depois fica mais fácil, vai ficando mais fácil. Já imaginaram que os pais de vocês encontraram uma pessoa totalmente desconhecida, de uma outra genealogia, aí juntam e através do encontro do óvulo com o espermatozoide, cria um novo ser, que recebe a herança de um lado, a herança genética que eu estou falando, e a herança genética do outro lado, do pai e da mãe, que por sua vez receberam dos seus avós. Então vamos seguir aqui, né? Temos comprovações com várias publicações científicas. Aí eu falei isso para trazer, para ficar mais fácil. Nós temos publicações científicas que nós recebemos, que nós viemos de uma única mulher. E eles deram o nome dessas pesquisas científicas, nome interessante, de Eva mitocondrial. Isso é interessante porque é baseado nessa Eva da Bíblia mesmo, né? É interessante dizer que essa Eva mitocondrial, ela é fornecida somente pela mãe através do citoplasma do óvulo. Porque na verdade, se formos fazer uma combinação para um DNA, para ver se a pessoa é filho, existem muitos cruzamentos ali para chegar a uma conclusão. Mas quando a gente vê dessa memória genética através da mulher, da Eva mitocondrial, isso facilita entendermos melhor o que está escrito em Gênesis, né? Que através do óvulo da mãe, e vou trazer umas pesquisas interessantes sobre isso, né? Que o citoplasma do óvulo, ele traz todas essas informações.
Essas pesquisas, obviamente, houve resistência no meio científico, e eu digo que essas resistências foi muito boa, porque eles foram fazer uma contraprova para negar tudo isso que foi descoberto, e esta contraprova de outros cientistas chegaram à mesma conclusão que viemos desta única mulher, desta Eva mitocondrial. Que com isso, assim, eu achei assim, eu fiquei rindo sozinha, né? Com isso a ciência derruba a teoria de Charles Darwin, que ele disse que o homem veio do macaco. Não precisou nem da Bíblia aí, não estou falando de Bíblia não. Eu estou falando de ciência, de pesquisas e por muitos anos da conclusão da Eva mitocondrial de que viemos de uma única, essa cadeia gênica de uma única mulher. E eu achei muito assim, muito maravilhoso, né, derrubar com essa Eva mitocondrial essa teoria de Charles Darwin, que isso é uma teoria, mas a Eva mitocondrial são estudos e comprovações com contraprovas científicas. Então, isso mostra que o homem não veio do macaco conforme a teoria de evolução de Charles Darwin. Isto não é a Bíblia que está dizendo, mas é claro que eu tenho a Bíblia por inerrante, ou seja, o que está ali não tem erro, e isso me leva a ser criacionista, né? Não sou evolucionista, eu sou criacionista, sempre fui e sempre serei. Mas quem está provando que viemos de uma única mulher é a ciência. Para os pseudocientistas que acham, que pensam que sabem alguma coisa, que pensam, né, que fala da teoria de Darwin como se fosse uma prova científica, defende veementemente, ok, mas pegue a ciência, estude mais a ciência um pouquinho, porque um pouco de ciência vai levar ao ateísmo, mas a ciência é profunda. Quando aquilo que eu falei, se vocês querem mergulhar na água profunda do inconsciente, a ciência profunda vai levar a Deus. Não tem como ser diferente. E eu tenho já algum tempo falando que eu não consigo entender, não consigo ver, conceber essa ideia de um verdadeiro cientista não render aos pés do Criador. Isso é burrice, não. Entendeu? Porque um verdadeiro cientista rende, que não tem como. Inclusive o Darwin se rendeu ao Criador. Darwin se rendeu ao Criador, né? Ele cria essa teoria, mas depois eles usam essa teoria até sem ele. Porque depois, no final de sua vida, ele fala, não, vocês estão pegando o negócio que está errado. Porque às vezes ele criou uma teoria, fez uma coisa até bem feita, porque, né, na visão do que tinha para o momento. Tem muita coisa em nome dele, a verdade é. Eles acabam pegando, distorcendo em nome dele. Boa fala, né? Aqui outra boa fala, aqui olha, eu vi um cara dando uma resposta para o meio científico, quando alguém diz bem assim, a Bíblia, e esse cara nem é cristão, hein? A Bíblia, ela não é um livro de ciência, comprovadamente de ciência. O cara falou, graças a Deus que não é. Porque a Bíblia tem mais de 5.000 anos e não muda nada. Agora a ciência de 30 em 30 anos, o cara que falou uma coisa, já é bobeira daqui 30 anos que ele está falando. Então a Bíblia nunca erra. A ciência se modifica a cada 30 anos. A Bíblia tem mais de 2.000 anos, ou 5.000 anos. E ela não mudou nada até hoje. Não muda, ela é imutável. Graças a Deus que ela não é ciência, porque ciência muda, a Bíblia continua. Eu falei, rapaz, aí foi, toma pancada. Exatamente, que eu sempre falo, a Bíblia não é um livro científico.
E é burrice a pessoa ler uma Bíblia como um livro de ciência. Ela parte do pressuposto que Deus existe. Ela não fala do DNA de Deus, tudo. Ou você crê ou não crê, ou você é criacionista ou não é criacionista. Então, na verdade, mas a ciência tem dobrado diante dela, porque ela é imutável, ela é inerrante, né? Ela não muda, ela permanece sem erro e vai permanecer até o final, né? Até o recolhimento dos seus fiéis, né? Para que não haja nenhum mal entendido que eu vou dizer agora das coisas que eu tenho dito sobre memória genética, não estou, né? Tem pessoas que confundem isso com o processo de Allan Kardec, essas coisas todas. Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra a fé de ninguém, mas é que eu estou falando de ciência. Quero deixar isso bem claro, né? Então, para que as pessoas não confundam memória genética das minhas falas com reencarnação, eu gostaria de deixar bem claro, que quando eu falo de memória genética, eu falo de cadeia gênica, eu falo de célula mitocondrial. Por isso, essa ideia de muitas publicações dizendo que tem umas coisas dizendo que a primeira mulher de Adão não foi Eva, foi a tal de Lilith, se não me engano, né? A meu ver, isso não passa de prosopopeia flácida para ninar bovinos. Em outras palavras, conversa mole para boi dormir. Não passa disso. Ou uma heresia daquela bem profunda. Heresias, né? Falando dentro do termo teológico, é uma heresia. Bruta heresia. Por quê? A célula mitocondrial derruba essa ideia, essas idiotices. Isso pode ser até importante para a pessoa criar, assim, ser monetizado, publicar essas coisas, para quem não tem um conhecimento mais profundo. Por isso, no âmbito da memória genética, temos ideias que não sabemos nem de onde elas vieram. Tem pessoa que começa a pensar uma coisa, está parado, sentado, ou num consultório médico esperando o médico, na sala de espera, num ponto de ônibus, ou dirigindo, ou na sala de casa. Vê umas ideias assim, mas que não estava pensando nada sobre isso? Como assim? Está ligado à memória genética. Existem pessoas que passam alguns flashes que elas até assustam. Será que aquele déjà vu um sintomas disso? O déjà vu, pensando sobre ele, está ligado às vezes ao inconsciente coletivo, alguns dizem, mas eu vejo que tem bastante do déjà vu, ou seja, aquilo que você imagina que já viu, que passa na sua memória, mas você já não viu, nunca viu aquilo antes, né? O déjà vu. Quase certeza que você já viveu aquilo. Exatamente. Seria essa a meu ver, está muito ligado à memória genética. Porque, aqui que eu falei, nós somos de um grande passado. Se nós temos a mente de Cristo, se nós temos a mente atemporal, se Cristo viveu, se nós somos feitos antes da fundação do mundo, imaginar aonde que nós podemos chegar? Pararam para pensar sobre isso? É importante pensarmos sobre isso. Então, assim, o que eu trago aqui, por isso que eu falo, tem que mergulhar nas águas profundas. Porque não pode negar que o déjà vu não existe. Déjà vu existe, então. E a memória genética existe. Tem aquelas ideias que a pessoa assusta. Ué, o que é isso? Né? Então, vou dizer algo para os senhores. Que é possível, através da memória genética, vocês saberem algo de seus avós ou bisavós através de seus pais. Coisas que vocês nunca viram.
Às vezes você vai ter um comportamento, vai vir na lembrança algum comportamento do seu avô, até do seu bisavô, mas vocês nunca viveram isso, nunca viram isso, mas os pais de vocês viram. Então, através dessa memória genética, nós conseguimos ver isso. Eu tenho algum capítulo de algum trabalho meu, algum trabalho científico, eu acho que é um capítulo de um livro meu que eu falo sobre isso. Um exemplo, a pessoa era minha amiga, foi minha paciente, o filho dela, é por isso que eu falei, que eu falo que não tem nada a ver com reencarnação, mas de memória genética. O filho dela nasceu no dia que o avô morreu. Ele fazia gestos do avô quando cresceu. Ele falava coisas do avô, que o avô tinha feito, sem nunca alguém ter dito isso para ele. Ou seja, isso ele tinha conhecimento através da memória genética do pai. Que o pai dele convivia com o avô dele, mas ele não conviveu. Deu para vocês entenderem? Ou ficou confuso? Dá para entender? Hã? Dá para entender. Vou citar um exemplo pessoal. A minha filha, que sempre teve muita conexão, até hoje, né? Sincronicidade, falei sobre isso dela comigo. Um dia eu estava indo para casa da mamãe, saí de casa cedo. A minha filha nasceu, o papai tinha falecido, tinha uns 3 anos depois ela nasceu. Eu estava dirigindo, ela sentada no banco de trás, eu comecei a pensar no papai algumas coisas. Quando eu olho para o retrovisor, ela estava chorando. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou, eu dei saudade do vovô. E eu estava com saudade, lembrei do meu pai, dei saudade dele. E ela chorou por isso. Entende o que é memória genética? O que é essa conexão psicoema espiritual, essa conexão com a mente? Eu pedia para ela fazer gestos que o papai fazia com a boca. Ela fazia. Entendeu? Por quê? Porque isso estava na minha memória, porque eu convivi com ele com muita intensidade. E isso sentir essa memória através da minha memória. Isso é memória genética. Porque isso tem na genealogia, por isso que tem genealogia, por isso que eu fui estudar isso. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui são experiências vividas, pesquisas e prática, vivência. É muito profundo, isso é muito gostoso quando a gente vai estudar a amplitude, aonde pode chegar a nossa mente. Por isso que eu disse, é muito mais além do que pensamos ou sentimos. Por que isso? Porque nós temos o DNA de Deus, nós fazemos parte de um grande passado através da memória genética. Então nossa mente, nossa memória, nossa estrutura psíquica, não é essas coisinhas simples que eles dizem por aí, que ensinam nesses cursinhos por aí, não. É uma coisa muito mais além, muito mais profunda. Então, o que eu disse, por isso que eu disse, se vocês não entenderem de temporalidade psíquica, de memória genética, de coeficiente psicoema espiritual, não vão entender da psicanálise e também não vão entender de Deus, porque ele é atemporal. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje, ele é amanhã. Ou seja, o tempo para ele é. O tempo para ele é presente. Então, quando ele nos fez dentro da sua presciência, antes da fundação do mundo, ele está hoje aqui. Era como se fosse hoje. Aquilo, um exemplo, para embasar melhor, o exemplo que Deus disse a Josué:
Ele estava dizendo que onde ele colocasse a planta dos pés, ou seja, o pé não tem muita planta não, mas quando ele colocasse os pés, Deus já tinha dado, já era dele. Ou seja, ele estava falando do futuro no presente, já tinha dado ele no presente, deu para vocês entenderem? Então, na genética, na temporalidade psíquica, não tem essa lógica de tempo. O tempo é presente, é atemporal, ou seja, não está limitado no tempo e no espaço. Por isso que eu falei, você pode em fração de segundos ir lá para o Japão, ir lá para os Estados Unidos, ou lá para a Europa, em fração de segundos. Isso é a temporalidade psíquica. Voltando aqui, né? Vamos ver aqui. O fato é que na memória genética inserida em nossa estrutura psíquica, nosso passado é presente e fazemos parte de uma grande história que não passou, porque continua presente. Viram como é interessante essa temporalidade psíquica? Para entender a mente, para entender o que é Deus. Penso que a memória genética é formada isso aqui, eu tive essa noite, parei, fica pensando, né? Na verdade, são o quê? 21 horas e 15 minutos. Eu estou desde as 2 da manhã, ou seja, eu estou no ar, acho que umas 18 horas. Pensando, trabalhando, saboreando esse texto. E pensando e escrevendo. Penso que a memória genética é formada na fecundação, quando o óvulo escolhe a espermatozoide para ser fecundado. Se vocês ouviram ou escutaram o que eu disse, quando o óvulo escolhe o espermatozoide para ser fecundado. Por que eu estou dizendo isso, repetindo? Porque se vocês leram, se vocês já assistiram palestra de autoajuda, vocês foram enganados. Se leram livros, eu fiquei rindo pensando sobre isso. Se vocês leram esses livros de autoajuda, vocês foram enganados. Quando o palestrante diz: você é um vencedor, você é um espermatozoide que deu certo, você é um espermatozoide que foi campeão, que nadou, chegou na frente de todos e fecundou o óvulo. Isso é puro engano. Hoje nós sabemos, a ciência sabe, que quem escolhe o espermatozoide é o óvulo e não aquele que chega primeiro. Por quê? Dentro dessa memória, né, desse citoplasma, o óvulo ele vai escolher aquele espermatozoide que pode gerar mais saúde, pode gerar uma nova vida, né, com mais saúde. Então, vocês foram enganados por muitos anos e bateram palma ainda por isso, né? Quando ouviram. Esse assunto é um assunto muito forte. Isso é verdade. Sempre ouvi isso. Você ouviu isso, sempre ouviu, né? Esse assunto é um assunto muito poderoso. Eu falo que a gente passa e aprende dessa maneira. Eu vi minha vida toda isso. Viu? Que é o óvulo que escolhe o esperma. Aí a cabeça vai longe. Vai longe, né? Fala. Essa aí foi boa. Ó, quando você está falando assim de essa memória genética, isso é muito poderoso porque, por exemplo, apesar de você ter falado que nós não podemos ser chamados de animais e tal, mas os animais carregam as memórias genéticas dos seus pais. Os animais. Então existe animais, por exemplo, que praticam
sem ninguém ter ensinado ele coisas que você fica assim, peraí, mas como é que ele sabia disso? E aí chama células, informações celulares, né? Que ele traz da sua genética. E aí, o que você está falando é tão pertinente, que é tão bom, que aquilo que você vai falando, eu estou aqui viajando nisso aqui, ó. Olha, Daniel, como isso aqui é rico, ó. Gênesis capítulo 14, 18 a 20, vem assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão por Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. Aí, diz assim, e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quem deu Abraão? Quem deu o dízimo a Abraão? Quem deu o dízimo a Melquisedeque? Abraão. Agora nós vamos lá para Hebreus 7, 9 e 10, olha o que está escrito. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo por meio de Abraão. Pegou? É que, olha só o que Deus está falando. Quando Abraão entregou o dízimo, quanto tempo vai levar para nascer Levi? Levi Abraão, depois vem uma geração inteira, depois vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó e vem Levi. Não é isso? Que Levi é filho de Jacó. Então, ó, Levi é o quê? Bisneto de Abraão? É mais ou menos. Bisneto de Abraão. E Deus está falando assim, quando Abraão entrega o Melquisedeque o dízimo, Levi também entregou. E ele que agora está recebendo o dízimo, um dia entregou. Mas Levi não estava lá, estava nas células. Está dentro da memória genética. Viu? Pegou o código aí? É o código. Esse é o código do SAPS. Viu? Essa memória genética, rapaz, isso é muito forte, cara. E aí o cara está acreditando em reencarnação, porque ele tem... Pô, mas como é que eu sei dessas coisas? Como é que eu me... Entendeu agora? Muito forte. Entendeu agora? Então, só lembrando que vocês não são um espermatozoide vencedores que venceu o campeonato que chegou na frente, né? Então, no âmbito da complexidade da cadeia gênica, o óvulo faz uma escolha levando em consideração a histocompatibilidade. O óvulo faz isso aí. Ou seja, o óvulo vai escolher um espermatozoide com genes protetor que combatem doenças autoimunes e todos os tipos de invasores. Olha como o óvulo feminino, ele já procura alguém para proteger, que dê proteção. E o que o homem, conforme a imagem que Deus quer? O homem, ele é criado, ele tem um instinto na memória dele de protetor, de caçador, de defensor. Então, aquilo que Jesus falou, né, do marido, se necessário para proteger a esposa, dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, é assim que o óvulo escolhe genes protetor que combate doenças autoimunes e todos os tipos de invasores. Então, quando a criança nasce, ela, através da escolha do óvulo, ele já nasce com bastante imunidade, que vai escolher aquele espermatozoide mais saudável. Então, falando em escolha, olha que coisa linda. Nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, e isto é maravilhoso. Um dado importante que a ciência mostra é de que no momento da fecundação há uma explosão de luz chamado centelha de zinco. É como quando o óvulo, quando o espermatozoide fecunda, isso é lindo, há uma explosão, como uma centelha de luz. Tanto é que a ciência chama isso de centelha de zinco.
E dentro da bioquímica, é uma reação que libera zinco. Eu diria que essa liberação que libera zinco, que dá aquela centelha, eu direi para vocês que isto é a explosão de luz chamado através do sopro de Deus, dando início a uma nova vida. Porque o zinco tem no nosso corpo. Nós temos, eu creio que, vamos botar uma média de 2 a 3 mil microgramas de zinco. Só os nossos ossos têm usa a média de 200 a 300 microgramas de zinco, que é um mineral feito que tem na terra. Aí eu vou lá em Gênesis, que Deus fez, né, o homem, um boneco de barro, sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Esse boneco de barro que Deus fez tem zinco, porque a terra tem zinco. E quando fecunda o óvulo, existe aquela explosão, centelha, chamado dessa explosão de zinco, né? Ou seja, centelha de zinco. Então, é muito interessante. Deus forma o homem do pó da terra e mesmo na fecundação tem esta centelha de zinco, um mineral essencial para proteger o nosso organismo de invasores, para proteger os músculos e para proteger os ossos. E é um protetor escolhido pelo óvulo. Então, saiba de agora em diante que nós existimos porque o óvulo escolheu um espermatozoide que fosse mais compatível conosco, que nos desse uma sustentabilidade, uma proteção para que pudéssemos nascer. Então, eu só finalizando, quero deixar assim uma coisa bem clara. Então, nessa explosão, nessa fecundação, há essa centelha, né, de luz, que eu creio que seja o sopro de Deus, né? É a alma entrando ali numa nova vida. Então, a partir daquele momento existe vida. Por isso que aborto é crime. Então, nós enquanto... É pecado, é crime. Nós enquanto seres criados à imagem e semelhança, dentro dessa temporalidade psíquica, dentro dessa memória genética, nós precisamos abominar o aborto. É porque a gente essa parte com o aborto, você falou que o aborto é crime, antes de fazer esse corte, o crime é aquilo que tem uma lei que é contraversão, aquela coisa toda. O aborto é pecado. Pecado, né? Porque se você botar como crime, vem alguém e fala, então eu posso defender esse criminoso. Mas quando o pecado é diferente, entendeu? Estão tendo um reforço aqui que, além de crime, ele é pecado. E não tem para onde fugir disso. Com essas palavras, encerramos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela participação e até o nosso próximo encontro.